Sejam bem-vindos ao Transformado para Transformar. Aqui nós somos unidos por um só propósito. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o nosso amigo, cineasta, produtor, empresário, Sérgio Assis. Mas antes eu quero falar com você que está em casa. Não esqueça de colocar @transformado para podcast. Siga a gente lá, assina o sininho. Seja bem-vindo, gente. Eu quero você hoje aqui ligado com a gente, tá? Sérgio, seja bem-vindo. Tudo bem? Melhor agora, meu Meu irmão. Deus do céu. Vamos começar com uma oração para chamar Amém. Jesus Cristo para esse programa? Amém. Vamos nessa. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, Pai, tudo aquilo que for dito. Pedir em primeiro lugar para o Senhor nos perdoar, Pai. Perdoar nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Ser conosco todo o tempo, Senhor. Que a nossa conversa aqui, Pai, possa gerar vida. Vidas em vidas que precisam ser alcançadas e transformadas pelo Teu amor, pela Tua palavra. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu Bora. Deus. Sérgio Assis. Transformados para transformar. Cara, aqui que nós Precioso, né? chegamos, onde Deus trouxe a gente para Amém. transformar a nossa pregação em vídeo, para chegar aonde nossos pés no momento ainda não chegam. Amém. Mas com certeza que com Deus a gente vai chegar aonde Deus projetou para a gente. Mas a gente vai começar com as perguntas. Primeiramente, eu quero saber como que a Cidade de Deus transformou Sérgio Assis como produtor de cinema. O que que ela acrescentou para sua vida? Não só a cidade de Deus, mas eu acho que como qualquer morador que venha de comunidade, ele já vem com uma faculdade de vida, porque a gente hoje tem uma sociedade que entende melhor o que acontece dentro das comunidades, mas que não vive, tá? Então, eu acho que a vivência, a experiência do dia a dia numa comunidade te molda a te excluir de alguns problemas que no dia a dia, quem não os viveu tende a cair, tende a cometer alguns erros. Na favela, na sua maioria, por exemplo, você não encontra roubo, você não encontra conversa fiada, você não encontra caguetação. Sem que nada lhe seja imposto, esse comportamento vai sendo moldado, vai sendo gerado naquelas crianças. Aquelas crianças que, infelizmente, lidam com uma realidade muito dura, porque a gente tem romantizado a realidade das comunidades, o que não deveria acontecer. A gente tem hoje turistas visitando comunidades, chegando muito próximo daquela relação com o tráfico. É ou não é normalizar e transformar em normal o anormal? Verdade. Então, a Cidade de Deus, ela me educou de uma maneira em que eu lido, eu vejo aquilo que existe ali, mas me impulsiona a transformar minha realidade. Me impulsiona a querer sair daquela realidade complexa e desafiadora e me motiva hoje para fazer o que a gente tem feito, que é transformar pessoas, transformar vidas através da arte, através da cultura, em especial através do cinema, que, na minha opinião, é uma das ferramentas mais poderosas de transformação social. Isso é forte. Exatamente. Já teve algum momento na sua vida que o senhor teve um fracasso ou teve uma porta fechada que hoje o senhor entendeu que era necessário ter aquela porta fechada? Meu irmão, eu ia ter que ficar aqui 2 programas, 3 programas contigo, cara. Só contando. Só para você ter uma ideia, em 2009, a gente está falando aí de quase 17 anos, uma irmã Beth do Frederico, Deus mostrou para ela que eu atuaria na área de cinema. Na ocasião, quando ela me entregou isso, meu irmão, eu falei assim: cinema, ok, eu já faço cinema. Mas não, ela falou que Deus iria me usar para Ele, na obra dele através do cinema. E lembra aquela passagem quando o anjo revela a Sara que ela seria mãe e ela dá aquela risadinha, tipo, pô, qual é?
O cenário não O cena mostrava. o cenário não meu irmão, na ocasião minha produtora fazia vários programas que não tinham nada a ver, não estavam alinhados com a palavra de Deus. Nada. Só que eu entendi que é justamente isso que Deus faz. Deus não é ortodoxo. Deus não vai fazer as coisas como a gente quer que ele faça. Deus tem a maneira dele, a maneira própria de fazer as coisas. E a gente, ao longo, estou falando aí de 17 anos de lá para cá, a gente deu sim com muita cara na porta, com muita porta fechada, mas o mais importante é que em todo tempo, e olha, eu te falei, eu vou falar a verdade, eu tenho pós-graduação em Serasa, irmão. Então, assim, então, eu acho engraçado quando as pessoas só contam, sabe, vitória. Não é assim, irmão. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. Meu Deus. Ponto. Se a gente entender isso, ah, tu vai. Não, irmão, eu já sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus, eu já sou, irmão. Eu não serei, eu já sou. Então, quando a gente entende que esses obstáculos do cotidiano, esses desafios do cotidiano, eles vêm para nos impulsionar a alcançar aquilo que Deus nos prometeu, muda toda a história. Então, meu irmão, tu vai ver vários momentos meus de desafios mesmo, sabe? De falar, ó, aqui não tá dando, aqui não tá dando, mas eu te falo, Deus nunca me deixou faltar nada. Comida, o pão de cada dia, não falta, irmão, não falta. Meu Deus, isso é muito forte. Eu quero falar para você que está em casa, você que tem sonho, você que tem projeto, não desista. Sérgio, eu queria que você falasse, olhando para essa câmera aqui, para aquela pessoa que está levantando o seu projeto, que está batendo na porta, o que que você faria para essa pessoa não desistir nesse momento? Bom, primeiro não desistir. Desistir tem que ser uma palavra excluída do seu dicionário. Perseverança, resiliência, mas indispensável para qualquer coisa que a gente vai fazer, Xará, é a gente se preparar, se capacitar. Hoje não aprende quem não quer aprender. Não aprende quem não quer aprender. Seja o que for. Você tem cursos, ah, mas eu não tenho dinheiro para curso. Coloca no YouTube, joga no Google, joga no Google, você vai para o que não presta, tem um monte de gente fazendo coisa que não presta, mas tem muita coisa boa que você vai aprender no YouTube. Hoje, o poder público, e eu não estou fazendo, levantando bandeira de Estado, de prefeituras, mas o poder público, e é bom a gente falar isso, porque quando se fala de política, só se mete o pau. Político isso, político aquilo, meu irmão. Existem muitos políticos sérios, existem dentro das prefeituras, e olha que eu rodo o Brasil todo, várias prefeituras, várias secretarias de Estado, que hoje têm se inclinado a ensinar. Então, existem sim cursos gratuitos. Eu mesmo acabei de formar uma turma agora, com apoio de uma das maiores instituições que existe no Estado, que é a FATEC, através da Lei de Incentivo à Cultura e ao Audiovisual Paulo Gustavo, onde ganhou uma graninha. Chegamos, meu irmão, a gente foi acolhido de uma tal maneira na FATEC, e todos os cursos da FATEC são gratuitos. Então, assim, hoje a EBAV, ela promove todos os nossos cursos, eles são gratuitos, muitas vezes com transporte, alimentação, são gratuitos, mas corra atrás, busque parceiros que você vai encontrar, com toda certeza, uma porta para realizar seu sonho, desde que esse sonho, porque tem um segredo, meu irmão, o sonho não pode parar em mim. Se for para realizar o meu sonho, Deus não vai fazer nada. Mas se o meu sonho me atravessar para te alcançar, para alcançar outras pessoas, meu irmão, o céu é o limite. Bora sonhar e bora realizar. Isso é forte. Uhum. O meu sonho, ele tem que atravessar Tem fronteiras. que transpassar, Xará. Jesus veio para isso. E parece ser careta, né? A gente às vezes conversa, a boca fala aquilo que você está cheio. Estou cheio de Jesus, eu vou falar do quê? Esse eu gostei. Né, irmão? Então, assim, Jesus veio para isso. Tem noção que Jesus ele veio para te alcançar, para me alcançar, para alcançar um monte de gente que está perdida. E, de repente, a gente vê também algumas pessoas querendo se afastar de Jesus por conta de preconceitos.
que aí a gente vê a importância de a gente ter programas como esse, onde as pessoas vão ver, poxa, peraí, se o Sérgio tem esse pensamento, se o Sérgio está sendo agregador na vida do outro, pô, peraí, é desse Jesus que eu quero me aproximar. Só que hoje, infelizmente, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a internet, ela faz um recorte de um trechinho de 30 segundos, né? E aí a gente abre um outro parênteses. A gente tem que ficar muito atento com pastores de internet. Esse pastor que está te motivando naquele minuto, ele é um pastor de igreja? Ele sabe o que é entrar numa comunidade? Ele sabe o que é um círculo de oração? Ele sabe o que é uma intercessão? Ele sabe o que é perrengue? Ele sabe o que é cuidar de vidas? Meu irmão, desculpa, mas 30 segundinhos aqui é fácil. 1 minuto é fácil. E o dia a dia? E o dia a dia, meu irmão? A vida com Deus, né? A vida com Deus, como é que tá? Como é que tá a minha casa? E é aí que tá o nosso desafio. O nosso maior desafio começa dentro de casa, meu irmão. Não adianta eu querer ganhar todo mundo, ser a pessoa mais espetacular do planeta Terra. E aí? E os meus? Não estou olhando para os meus? Não estou cuidando dos meus pais? Não estou cuidando do meu pai, da minha mãe? Quantos filhos hoje se dizem cristãos, vão para a campanha, sobe monte, ora, entrega, dá um montão de profetada nos outros, e não sustenta a mãe, e não cuida da mãe? Que é o mandamento, né? Que, meu irmão, para que te prolongue os dias nessa terra. Então, Xará, desculpa, mas blá, blá, blá tem um monte. E na prática? O cara vai lá, leva R$ 200 para a mãe e gasta 2.000 numa passagem, numa viagem, e aqueles 200 para a mãe, dá reclamando. Quando dá? Quando não toma da mãe, que pouco tem. Meu Deus. Meu irmão, misericórdia. Evangelho é sério. A salvação é para todos, independente. Sol e chuva vêm para todo mundo. A salvação é séria. O evangelho é coisa séria. A palavra de Deus é muito séria. E Jesus mais sério ainda. A Bíblia fala que no grande dia vai ter muita surpresa no céu. Meu irmão, vai ter muita surpresa no céu. Porque muitos que estão blá, 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 na hora que estiver passando, sabe o detector? Se apitou, já era. Ah, mãe, oi Jesus, sou eu. Você tem noção que é Jesus falar para você, Sérgio, eu não te conheço, Meu mas em teu nome, meu camarada, em teu nome, não. No meu nome, você ganhou grana e não dividiu, não repartiu o pão. Jesus não tem nada contra você ganhar dinheiro usando o nome dele. O problema é repartir o pão. Eu vou botar um monte de milhão no meu bolso e não vou alcançar aquelas vidas, não vou usar esse recurso para alcançar as vidas na mesma proporção do que eu estou ganhando, que é o que mais acontece hoje. A igreja não está repartindo o pão. Quando eu falo a igreja, eu falo de mim e falo de você. Não falo de denominação. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então eu tenho que ganhar sim, eu tenho que ganhar muito sim, você tem que ganhar sim, porque você é filho do dono do ouro e da prata. Mas reparta o pão, meu irmão. Reparta, vai aonde a igreja física, estrutura não pode ir. É o que você falou, está gravando aqui, sabe? Deus te deu o sonho, tu falou assim, como é que eu vou realizar? Se ele te deu, irmão, cumpre, tá aqui. É isso. Agora, o repartir do pão, as pessoas não falariam tão mal da igreja e aí automaticamente acertam o nome de Jesus, se elas vissem na prática eu dividir o pão da maneira que eu devo dividir. Meu irmão, eu sou filho do dono. O recurso, ele chega a nós. E o que eu faço com esse recurso, Xará? Acho que esse é o ponto para a gente poder discutir e pensar mais. Isso é muito forte, muito forte. Xará, a gente fala Xará porque o nome dele é Sérgio e meu nome é Sérgio. Então já viu que a concordância começou daqui. Double S. Eu sou capelão, eu faço visita religiosa em hospitais. E quando a gente fala de igreja, é muito forte, porque às vezes a gente pegou cada pessoa precisando ouvir falar de Deus. As pessoas não acreditam mais que o crente, né, que o cristão,
Ele tá ali para falar de Deus, as pessoas não acreditam mais. Sim. Quando a gente vai nos hospitais, a gente vai na rua levar alimento, igual agora nós estamos em tempo de frio, Uhum. a gente vê que tem pessoas aí passando necessidade terrível, Sim. e tem gente que tem condição de ajudar, mas não ajuda. Mas nada está passando despercebido Não. nos olhos de Deus. Deus tudo vê. E aí, quando o outro não faz, é problema do outro. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Ele está vendo, entendeu? Então esse despertar, eu acho muito lindo, sabe, quando eu vejo pessoas que têm o dom da palavra, que pregam, que ministram, homens e mulheres que têm feito a diferença, Xará, na vida de muita gente, sabe? A gente tem hoje um país, que tem sido transformado através do evangelho. A Igreja de Jesus é a instituição mais poderosa que existe na face da terra. Se a igreja hoje fechasse as portas, meu irmão, o mundo acabaria. Fato. Meu Deus. O mundo acabaria. A igreja ela tem sido uma instituição de apoio ao Estado. Quando eu falo Estado, eu falo de toda organização governamental que existe, das prefeituras, dos estados, da própria União. A igreja tem sido esse braço de apoio. Porém, se a gente não entender a necessidade de também honrar esses homens e essas mulheres que têm abdicado da própria vida, sabe, para cuidar de pessoas, essas pessoas existem. Quando a gente fala em desigrejados, pessoas que em algum momento foram machucadas pelo homem, não foi por Jesus. Eu encontro pessoas que falam: "Ah, não estou indo à igreja". Não estou indo à igreja por quê? "Ah, porque eu me decepcionei com fulano". O que que Jesus te fez? Existe uma necessidade humana, nós somos seres sociáveis. Deus povoou a terra para a gente trocar. E quando eu não entendo que é necessário eu estar em comunhão com os irmãos, eu tô fraco, sabe? Porque a igreja está aí. A igreja, eu e você, a gente está um para apoiar o outro. E quando eu falo que a internet resolve, que a pregação online resolve, desculpa, a oração online ela é poderosa, sim. Ela é eficaz, sim. A oração através de qualquer meio, seja audiovisual, seja através do rádio, de um louvor, ela vem, sim. Mas a comunhão entre os irmãos, ela é indispensável para o crescimento, o fortalecimento, sabe, da tua fé. Vamos orar juntos, vamos caminhar juntos, eu posso ter teu apoio juntos. É um ajudando o outro, irmão, entendeu? Isso é muito forte, muito forte. Como nasceu a ideia da EBAV? EBAV, Escola Brasileira de Audiovisual. EBAV nasce no momento em que a gente entende a possibilidade justamente do que o irmão falou aqui. O cinema para muitos é inacessível. Cinema é caro mesmo, porque nós temos ali pessoas que investiram muito nas suas carreiras para hoje serem os diretores, que são os técnicos, que são. O Brasil hoje tem um celeiro dos melhores técnicos e diretores de cinema do mundo. O Brasil hoje tem técnico para exportar. Então, a EBAV nasce como? Eu vou buscar esses meus amigos, esses parceiros do cinema, que fazem a diferença hoje no mercado, para ensinar, para capacitar e para incluir pessoas no mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, Xará, a gente escuta, o que a gente mais escuta é: a EBAV realizou meu sonho. Meu pai não tinha dinheiro para pagar um curso, a EBAV realizou meu sonho. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma formação em audiovisual, a EBAV realizou meu sonho. Entende quando eu falo que o meu sonho tem que me atravessar para alcançar pessoas? É isso. Então hoje a gente tem relato assim de pessoas num país inteiro, sabe, que conseguiram acessar a EBAV, conseguiram participar dos seus cursos, e hoje estão no mercado de trabalho, cara. Estão no mercado de trabalho, montaram suas produtoras, todo dia, sabe, a gente está tendo troca de: "Ó, estuda isso aqui,
estuda aqui, estuda mais aquilo ali. Qual é a fragilidade? Então, a IBAV nasceu, no meu entendimento, primeiro no coração de Deus, sabe? Porque Deus sonha e Deus, para realizar os sonhos dele, ele usa a gente. Entendeu? Ele não vai mandar os anjos, não, cara. Vai falar, não. A pessoa fica esperando Aí que fica mais doido, vai pegar um pecador, cara, todo errado, e fala assim: vou transformar a vida desse cara. Se ele, se ele abrir a porta, eu vou morar ali dentro, sabe? E através da vida dele, eu vou transformar outras vidas. Assim nasceu a imagem. Meu Deus, isso é muito forte. Como que nasceu a parceria com o Instituto Zeca Pagodinho? Paz. O Instituto Zeca Pagodinho, pra gente, é um presente de Deus. A gente vive numa sociedade, principalmente quando se fala de igreja, que se enche de preconceitos. A internet, em especial a internet, forma opinião sobre o outro, sobre instituições, sobre organizações, sequer sem conhecer. Durante a pandemia, eu, graças a um irmãozão nosso, que é da Metodista Wesleyana, Eliseu Arcanjo, me conectou com o Luizinho, que é o presidente do Instituto. E aí, durante a pandemia, a gente fez alguns encontros online e, passando a pandemia, a gente se encontrou. Por quê? Eu queria reunir as 13 cidades da Baixada Fluminense. Deus não falou para mim, ó, faz no Rio de Janeiro, faz na Barra da Tijuca, falou, não. Deus me mandou para um dos lugares que um dia foi o lugar mais violento do país, chamado Baixada Fluminense. Então, ali no Instituto Zeca Pagodinho, a gente criou essa parceria, onde a nossa van ia buscar os alunos em cada cidade da Baixada, levava para Xerém. O curso foi um sucesso, a gente já formou centenas de pessoas e hoje a gente tem uma escola de cinema em Xerém. Hoje a EBAV é a realização de um sonho. Hoje a EBAV é uma escola de cinema em Xerém, com tudo inteiramente gratuito. Curso de formação de atuação, mas também curso de produção audiovisual. O aluno aprende do roteiro à pós-produção. O cara sai dali, meu irmão, metendo a mão na massa mesmo e fazendo e ganhando dinheiro, que é importante isso. Que as pessoas entendam que elas, através do audiovisual, possam ganhar dinheiro. E aí a gente abre um parêntese, por quê? A EBAV tem um diretor, tem um presidente, um fundador, que é cristão. Mas a EBAV faz questão de abraçar a todos. Literalmente todos. Isso é o mais importante, né? A gente abraça a todos, não tem religião, não tem política, não tem cor, não tem gênero, não tem. Eu quero te abraçar, te acolher do jeito que você é, meu irmão. Só que o que você faz com a ferramenta que você ganha depois do curso, aí é contigo, é você que vai prestar conta. Eu quero formar um profissional. Eu quero formar um bom profissional e eu quero que esse profissional veja no audiovisual uma forma de levar sustento para sua casa. Uma forma desse profissional gerar cultura, gerar um lugar, começando pelo quintal. A gente fala que é bacana a gente poder mirar para o próprio quintal. Ao invés de eu querer mudar o Brasil, por que eu não começo por aqui, onde eu moro, na minha localidade? Começo pelas cidades, cidade em cidade, de bairro em bairro. Quando a gente for ver, a gente foi para o Brasil todo. É assim que Jesus fez? É assim que Jesus faz? A gente quer fazer igual, Meu desse Deus. jeito. Sérgio, eu tenho uma pergunta muito forte, né? A gente sabe que você veio da comunidade Cidade de Deus. O que Uhum. que você tem com essa palavra de bandido bom é bandido morto? O que você acha sobre isso? Bom, primeiro que eu acho que é um adjetivo muito pesado e a frase mais pesada e mais complexa ainda. Não existe bandido bom, porque aquela pessoa, quando ela encontra Jesus, ela tem a vida transformada. Tá entendendo? Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela tende, naturalmente, eu diria que espiritualmente, sabe? O Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, Xandra? Quem convence o homem do erro,
sabe, de abandonar mesmo os maus caminhos, é o Espírito Santo. Não sou eu, não sou você, não é essa infraestrutura, é o Espírito Santo. E o que a gente vê de testemunhos de pessoas, e pessoas inclusive públicas, a gente tem nomes aí, de pessoas que tinham sobre si condenações de 150 anos de cadeia, assaltantes de banco, traficantes, ex-policiais, ex-estelionatários, de toda a raça de crime que exista, transformados pelo Evangelho, transformados através do Espírito Santo de Deus. Então, eh, eu não acredito que exista bandido bom. Eu acredito que existam vidas transformadas. Isso é forte, porque se é bandido, é a vida passada. Passou, meu irmão. Eis que tudo se fez novo. E a gente precisa ter um cuidado de não ficar acusando o outro, porque, né, vamos voltar a falar sobre Jesus. Pergunta para aquela mulher, depois que os acusadores vão embora, aonde estão os seus acusadores? A gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser um daqueles acusadores que estava com a pedra na mão. Muitas vezes, recentemente, a gente vive num país hoje muito polarizado e quantas vezes a gente não ficou chamando pessoas de fulano é ladrão, fulano é ladrão, época de política? E eu falei assim, quem sou eu para chamar alguém de ladrão? Eu estou lançando maldição sobre a vida daquela pessoa? Xará, independente do que aquela pessoa esteja. Você ouviu? Ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. É, é, independente do que a pessoa tenha cometido no seu passado. Imagina se eu e você fôssemos reféns do nosso passado. Jesus ele vem para falar, Serginho, parou? Bora comigo? Bora fazer diferente? Dá para fazer, irmão. Dá para fazer. Em Jesus, dá para fazer independente das circunstâncias. A provisão vai vir, as pessoas virão, mas você tem que estar alicerçado nele. Se eu ficar alicerçado e contando com homens, eu vou quebrar a minha cara, irmão. Homem é falho, que nem eu e você. A gente precisa entender isso. Jesus veio para todos. Vinde a mim como estás. Não é eu achar que eu vou ficar perfeito. Não, eu sou. Não sou, irmão. Até porque quando eu não sou, aí que eu sou. Quanto menor, quanto menor eu me tornar, aí sim ele vem e vai me honrar. Agora, se eu achar que eu sou alguma coisa, meu irmão, bora. É mais importante que ele fala, vem a mim como está. E a pessoa precisa entender que ela não pode permanecer como está. Não. Mas quando a gente vê algumas pessoas falando que se acomodando, o importante é caminhar em Cristo. Ele fala o seguinte: vem como estás. Só que aí eu vejo Jesus, um cara honesto, um cara que não vai lesar o outro, uma mulher que ora, uma mulher que busca, uma mulher que cuida da sua casa, uma mulher que honra seu marido, um homem que respeita a sua esposa, um homem que honra seus filhos, um homem que no seu trabalho, independente da posição que ele tem ali, ele honra aquela empresa, o homem que, cuidando, e você sabe muito bem, do seu jardim, do jardim do outro, da grama do outro, faz com excelência, eu vejo Jesus nessa pessoa. Eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus naquela mulher, eu vejo Jesus naquela criança. E outra, você tem percebido o número de crianças que têm sido alcançadas e batizadas pelo Espírito Santo? Muitas. Deus faz do jeito dele, Xará. Deus faz do jeito dele. Então a gente precisa, enquanto igreja, todo santo dia, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e buscar nele
nele, ser uma pessoa melhor. Ah, eu não sou perfeito, não vai ser nunca, meu irmão. O dia que for perfeito, ele te leva. Mas vai estar em busca da perfeição. E qual é o seu norte? Qual é o seu norte? O ser humano, ele necessita de modelo de inspiração. Um dia eu falei para minha filha que eu tinha estava num momento muito desafiador. E eu falei para ela o seguinte: um dia eu quero que você possa falar para mim que vai casar com um homem igual a mim. Será que hoje, será que hoje esses homens que se dizem homens de Deus podem falar isso para seus filhos? Meu Deus, isso é muito forte. É isso que eu quero, irmão. Eu preciso ser uma referência dentro da minha casa. Não estou dizendo ser perfeito. Eu preciso que o meu filho veja na prática o meu arrependimento dos meus erros. Se ele não vê em mim um arrependimento daquele erro que eu praticava, que eu pratiquei, como é que ele vai ver Deus em mim, xará? E se não começar de casa, E se não começar de casa, me perdoa. A gente está num mundo mercantilista, tudo dá tudo certo, tudo dá certo quando o dinheiro está fluindo. E quando o dinheiro trava? Eu te devo, não consigo te pagar. Como você vai me tratar? Você sendo cristão? Eu não te pago, mas não por má fé, porque também tem isso, né? Eu não vou deixar de te pagar com o dinheirinho guardado, podendo pagar minha conta. Mas e se eu deixo de honrar meu compromisso com você por conta das adversidades naturais que acontecem? Como que você lida comigo? Não, irmão fulano não me pagou. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Você tá entendendo? Ou você chega comigo e fala: como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar entender, né? a me ajudar? Entendeu? Então, a gente precisa deixar o evangelho romântico e ir para um evangelho de prática. Prática. E hoje eu falo para você, o Brasil, em cada esquina você vai encontrar uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Para de olhar para o homem, olha para a cruz, olha para Jesus. É porque tem pessoas que estão passando por certas situações, aí não está conseguindo ir para a igreja, não está conseguindo congregar e fica botando desculpa que se Jesus mesmo, se tivesse na terra, ele não vai condenar. Então as pessoas se seguram, não deixam de viver o que Deus tem para oferecer e fica ligando para o que o homem tem. Mas isso infelizmente é o ser humano sendo ser humano. Jesus, ele veio para curar a nossa mente. O Brasil hoje é um dos países que mais sofre com depressão. É um dos países que mais consome remédios para depressão e outras doenças psicossomáticas. O povo está doente. E muitos desses estão, por incrível que pareça, dentro das igrejas. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus está vindo para me buscar. E a você também, se Opa, espere. isso é muito forte, né? Sobre doenças de depressão. É. E as pessoas não estão querendo focar sobre isso, né? Acha que é qualquer doença, como se fosse uma dor de cabeça. E pessoas estão se matando por causa disso. Então, mas historicamente a gente tem uma deficiência de educação. Durante muitos anos e muitos anos, se, se pronunciou o seguinte: não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Então você tem na pessoa do psicólogo uma rejeição. Por quê? Porque é, é, me ensinaram que eu só tenho que ir num psicólogo ou num psiquiatra se eu estiver maluco.
Olha aí a questão mais complexa. E dentro da igreja, se acredita muitas vezes ao diabo, coisa que não é do diabo, meu irmão. O diabo falou assim: "É meu, não fui eu não". E a oração, ela muito pode nos seus efeitos, sim, mas Jesus ele usa o homem, Jesus ele usa a mulher, aquele profissional, para te ajudar. Em oração, sim, mas também de forma didática, aplicando aquilo que a ciência, sabe, desenvolveu. E algumas pessoas, Xará, estão dentro da igreja por resistência ao que a ciência criou, ao que a ciência desenvolveu. Mas quem foi que deu a sabedoria para o homem? De onde vem tudo isso? Qual é a nossa raiz? A nossa raiz é do céu, tá entendendo? Então, eu acho que muito do que a gente quer fazer hoje é, através do cinema, contar histórias para edificar a fé, para transformar pessoas, mas também honrar profissionais, por exemplo, que são discriminados por conta de uma cultura completamente equivocada. E hoje é mais desafiador porque uma palavra mal colocada num programa aqui, por exemplo, que você faça um recorte, me coloca num lugar muito desafiador. Você tem visto, por conta da mídia da internet, pastores brigando, mulheres de Deus proferindo algumas frases em Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, sendo mal interpretadas e virando uma discussão teológica nacional. A sociedade mudou. A sociedade mudou. A Bíblia não, mas a sociedade mudou. E a gente precisa estar atento para tudo aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, Xará, sem mudar a Bíblia, sem negociar princípios e valores. Aí a gente vai ver o país e o mundo num curso melhor, desse jeito. Uma pergunta aqui que eu tenho certeza que o pessoal de casa também deve ter essa pergunta. Mano, Você é cristão. Como sua fé influencia nas decisões nos filmes que você produz? rapaz, eu sou confrontado nesse sentido praticamente todos os dias. Isso não é de hoje. Você pode pegar alguém que tenha feito um filme que eu estivesse dirigindo, ou produzindo, que eles vão falar que o meu posicionamento é o mesmo. Vão me chamar de careta, não tem problema. Alguns hoje vão entender meu ponto de vista. Eu sou cristão, meu irmão. Antes de ser qualquer coisa, eu sou cristão. Antes de ser cineasta, antes de ser empresário, antes de eu ser um produtor cultural, eu sou cristão. E eu não vou fomentar, eu não vou alimentar a mente de ninguém a produzir algo que seja morte. Para mim, isso me foi perguntado isso até inclusive hoje, para mim minha profissão hoje é meu propósito, é o meu ministério. Então eu vou edificar esse país através da minha fé em Jesus Cristo. Então filmes meus, você não vai ver cena de sexo, você não vai ver beijo técnico. Que isso, gente? Isso é careta. Pô, mas na Record, meu irmão, Deus abençoe quem está na Record fazendo as novelas lá. Para mim, muitas cenas que hoje eu vejo em novelas e filmes da Record, eu não vou produzir, eu não vou reproduzir, ainda que bíblicos. Poxa, Sérgio, está criando um problema aí. Problema. Eu faço aquilo que Deus colocou dentro de mim. Cada um com o seu. Não estou dizendo que A, o B, C esteja fazendo errado, não. Eu estou respondendo a sua pergunta. Quando for um projeto assinado pelo Sérgio Assis, você vai ficar tranquilo quando a sua filha for para o ensaio, for participar de uma leitura de roteiro, de um filme. Você não vai ver nada que, infelizmente, em alguns lugares ainda acontece. E hoje a gente tem a questão do assédio, que hoje tem sido mais denunciado, ok, que continue assim. Te desrespeitou, denuncie. Independente se você está no set de filmagem cristão ou secular. Em qualquer lugar, dentro de casa, numa feira, num supermercado, abra sua boca. O celular hoje tem um poder mais poderoso que um fuzil. Denuncie. Mas deixando bem claro, eu
enquanto produtor, enquanto diretor, enquanto roteirista, não vou fazer algo que afaste você da cruz, que afaste você de Jesus. Ponto. Isso é muito forte. Eu quero falar para você que está em casa, qualquer tipo de assédio, ligue 180. Não deixe de falar, não deixe de mandar mensagem para alguém, porque hoje é que o Sérgio falou, hoje a gente tem um telefone, que é uma ferramenta muito importante para fazer o bem. Então, se você está sendo assediado, se você teve algum problema de agressão, 180. Isso. Sérgio, a gente vê aqui que a sua vida ela é pautada em Deus. Mas já teve algum momento que você parou para pensar, meu Deus, isso aqui foi Deus mesmo? Todo dia, cara. Todo santo dia. Eh, Deus mandou o povo sair do Egito, né. Aquele percurso que poderia durar infinitamente menos tempo, levou 40 anos. Durante 40 anos não faltou pão e água, maná, você tá entendendo? Então, assim, todo santo dia eu vejo o maná de Deus chegar para mim. Hoje Deus tem me conectado a pessoas que eu naturalmente não conseguiria me conectar. Hoje eu tenho amigos que eu me alegro com eles, produzindo, os melhores e maiores filmes hoje em destaque no país, pessoas que estão fora do país e que entendem o meu propósito, respeitam o meu propósito. Então, voltando até um pouquinho lá quando você fala sobre o Instituto Zeca Pagodinho, um dos lugares onde eu sou tratado com maior respeito, sabe, é ali dentro do instituto. Nós hoje somos parceiros, para o que o Luizinho, o Zeca, a Mônica, Marlene me convidarem, sabe, precisarem da minha ajuda, precisarem da EBAV. Hoje eu não estou fisicamente dentro do instituto, mas a EBAV fica a metros do instituto, porque eu vejo, xará, e aí é que a chapa esquenta. Há lugares onde você deveria sentir mais a presença do Espírito Santo e não sente. Há lugares onde você acha que não vai encontrar nada de Deus, e ali você bota o pé e fala: "Jesus está aqui". E o Instituto Zeca Pagodinho é esse lugar onde eu coloco meus pés e eu sinto o Espírito Santo ali, meu irmão. Ali você não tem bebida alcoólica, você não tem cigarro, você vê todo dia uma pessoa que começou criança ali. Quantos poderiam estar fazendo e não fazem? Você está entendendo? Então, Deus vai dar um nó na cabeça das pessoas. Faça. Se Deus te chamou para fazer, faça. Para de apontar o outro. A salvação, ela é individual. Saia da teoria e vá para a prática. Independente do local. Seja a luz. Nós fomos chamados para ser luz. Então, eh eh, a gente precisa renovar a nossa mente. Dizer não para o mundo. Como assim dizer não para o mundo? O que é o mundo? O mundo é a circunstância, o mundo é o que está ao meu redor. As pessoas, né, ficam nessa de: "Nós vivemos no mundo, querido. Daqui a gente vai para o céu em nome de Jesus". Mas o que é o mundo? Que eu vejo o pessoal batendo no mundo, toda hora: "Mundo, mundo, Que é mundo, uma mundo". separação, Há uma eu não sou do separação, eu não mundo. sou do mundo. Como assim eu Vive onde? você está entendendo? Então, assim, muda o mundo, eu vou mudar o mundo. Eu mudo o mundo de alguém todo santo dia. Eu mudo o mundo de alguém todo santo dia. É no individual. A salvação, ela é individual. Fazer o bem, meu irmão, sem olhar quem. Ah, aquele cara não vai poder me dar nada de retorno. Se eu esperar daquele cara, eu tô lascado, eu só posso esperar de Deus. Você está entendendo? Então mudar o mundo significa mudar ou ajudar aquela pessoa naquela dificuldade, naquele desafio que ela tá enfrentando. Sérgio, você pode falar um pouquinho sobre o Cinema Leva Eu? Opa, falo. Cinema Leva é um projeto que nasceu na EBAV através dessa parceria com o Instituto Leva, com o Instituto Zeca Pagodinho. E é um curso de formação
e capacitação em audiovisual. Ele é um curso completamente gratuito, tá? A gente começou em Xerém, alcançando as pessoas não sabem, a Baixada Fluminense tem 13 cidades, 13. Isso eu tô não sabendo. Itaguaí, Seropédica, são 13 cidades. Nós pegamos as 13 cidades e levamos para Xerém. Hoje você vê as cidades da Baixada Fluminense respirando e pulsando cinema. A gente, graças a Deus, descobriu que já haviam outros coletivos, outros projetos, e isso é bom também a gente falar, sabe, Xará? Que às vezes a gente não vê, mas tem. Tu pode procurar em todas as cidades, tem gente boa que chegaram, inclusive, antes da gente, sabe? Então, como a gente ganhou uma repercussão muito grande, as pessoas também passaram a olhar para outros projetos. Então, existe. Aí a gente volta naquela pergunta para a pessoa que quer fazer cinema, que quer fazer audiovisual, procura que você vai encontrar. O Cinema Level é isso, um curso de formação, capacitação e inclusão no mercado audiovisual. Eu não acho que legal a gente só formar por formar. Eu tenho que inspirar aquela pessoa a ganhar dinheiro fazendo cinema. É isso. Então hoje a gente expandiu para a Cidade de Deus, já estamos no Complexo do Alemão, já estamos em outras cidades do país querendo que a gente vá para lá. Então a gente está se organizando para agora no segundo semestre estar espalhando cinema level para o país todo. Não tem pra cá aqui pra Zona Oeste? Claro que tem. Estamos aqui. Ô, glória. Outra pergunta um pouquinho delicada. O que o Sérgio Assis acha sobre a política e a igreja? Que muitas das vezes tem essa separação. Eu poderia te devolver com uma outra pergunta. Você acha que Jesus não foi político? Jesus veio fazer a política. Em especial a política da boa vizinhança, sabe? Ele não queria guerra com ninguém. Mas em determinado momento ele veio mesmo para falar assim: olha só, vem trazer a espada. Separação. Separação de quê? Do bem e do mal. O pessoal não entende isso. Jesus não arrancar a cabeça, não, querido. Metaforicamente, a gente pode discursar sobre isso. Eu não sou pastor, então daqui a pouco a gente vai encontrar um pastor que vai falar até com mais propriedade do que eu. Mas Jesus é político. Jesus não foi, porque Jesus é. A gente precisa entender isso. Jesus foi. Quando a gente fala de Jesus não foi, é no tempo que ele se fez homem aqui na terra. Porém, Jesus é. Ele subiu aos céus e, mais que isso, irmão, ele vive. Jesus vive. E Jesus é político. Agora, não tem como você falar de igreja sem falar de política, porque a própria igreja, ela é hierárquica. Existe uma política dentro da igreja. Tô mentindo? Falou tudo isso. Você está entendendo? O que a gente precisa separar? O fazer política tendenciosa. Nós precisamos orar, irmão, por toda autoridade constituída. Toda autoridade é constituída por Deus, do presidente ao vereador. Você está entendendo? Se ele chegou ali, é porque Agora, Deus. a igreja precisa, e eu creio que a gente vai ter surpresas incríveis no futuro bem próximo, onde a gente vai ver uma igreja posicionada de forma inteligente. Hoje nós não temos uma igreja ignorante. Nós não somos ignorantes. A comunicação está aí. Os jovens cristãos que estão bombando, cheios de Jesus dentro do peito, não estão, não estão indiferentes ao que está acontecendo. Nós temos grandes líderes que hoje têm falado mais de política do que de Jesus. A esses líderes, voltem, se arrependam, continuem fazendo política sim, porque é lícito. A igreja, durante muito tempo, Xará, ficou à parte de muitas coisas. Mas façam uma política genuína, deixando que eu, enquanto ovelha, você, enquanto ovelha, venhamos a escolher o que a gente, no nosso entendimento, achar como melhor. Não vem você me ditar que lado A ou lado B é o certo ou errado, não. Eu tenho o próprio Deus, vamos pegar isso? Livre arbítrio. Livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio.
em quem eu voto, em quem eu deixo de votar, não diz quem eu sou, em Jesus Cristo. Ponto. Isso é Eu forte. acho que a igreja tem que entender isso, sabe? A gente tem muitos péssimos exemplos hoje dizendo serem cristãos. Muitos péssimos exemplos dizendo que são crentes em Jesus. Jesus deve falar, misericórdia. Se arrepende aí, querido, que se vier, se for hoje, tu desce. Meu Deus. É isso. Se Jesus Cristo, meu irmão, vier hoje, vier agora, um monte desses que estão dizendo aí, ó, Deus, Pátria e Família vão descer. Pare de usar o nome de Jesus para fins escusos. Se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo, meu irmão. A chapa está quente. Uma vez, eu preguei na minha igreja, eu usei sobre as pessoas tá falando o nome de Deus, aonde não é para falar. Sabe aonde as pessoas estão usando muito o nome de Deus? Hum, Eu falei isso porque Deus colocou no meu coração na igreja sobre jogo de aposta. Sabia que misericórdia. hoje, né, por algum motivo, ele é liberado no Brasil, Certo. né? Só que ele é liberado pelo nome. Quem é cristão não tem que jogar jogo de azar. E as pessoas jogam, eu vou falar isso porque Deus falou para eu falar. As pessoas jogam e no final ainda fala que é Deus que está abençoando. E tem pessoas pegando aquele próprio dinheiro que é amaldiçoado para dar dízimo e achando que Deus está naquele negócio ali. E eu tive que falar na igreja. Falei, ó, você que está usando o nome de Deus, que o nome de Deus é santo, Deus não está nesse negócio aí não. Então, aí a gente vai para uma complexidade, porque o homem que legalizou o jogo, ele teve autoridade para. Nenhum jogo, nenhuma lei é votada ou sancionada se não tiver de acordo com várias normas escritas sim pelo homem. Então, eu vou ser franco, eu não jogo nem videogame, nunca joguei, tá? Mas eu acho que qualquer prática que não seja considerada ilícita, eu não faço juízo de valores. Vou te falar que assim, essa questão do jogo, eu tenho até que estudar mais, porque para mim o que eu encontro são pessoas que se perderam no jogo. Acabou com a família. Meu irmão, eu encontrei um amigo recentemente que era um cara com a vida organizada, com a vida em dia, ele é um vendedor, e ele sumiu. De repente ele apareceu, eu falei, rapaz, tu apareceu? Aí ele veio e me falou que perdeu tudo, xará. Graças a Deus, só não perdeu a família e por pouco, mas por conta de jogo, ser joguinho de apostas, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito complexo, é uma linha muito tênue, sabe? Se é legal, eu vou falar o quê? É, a gente não pode acusar um jogo que Entendeu? realmente pela Mas, lei é olha só, liberado. tudo é lícito, Mas nem tudo. mas nem tudo me convém. Então, é lícito, eu tenho que analisar. Analise o homem a si mesmo, sabe? Então, assim, algumas coisas que, por exemplo, para mim não são legais, para você é. E quem vai fazer juízo, E amém. e amém. Então, assim, ai daquele que provocar o escândalo. Eu tenho sido muito cuidadoso, Xará, e mesmo assim a gente às vezes acaba tropeçando, mas eu tenho sido muito cuidadoso com o que eu falo, com o que eu faço, aonde eu vou estar. Eu lido com todo tipo de ser humano do planeta, sabe? Mas de uma forma muito respeitosa, onde o que é o que é meu como valor não pode ser desrespeitado. O que é meu como princípio não pode ser desrespeitado. Eu não chego num lugar, eu não permaneço num lugar onde, por exemplo, você não respeita a minha fé. Eu não permaneço ali, onde você não me respeita como cidadão, como homem. O que eu vou ficar fazendo ali? E eu vejo muitas vezes a gente se permitindo, sabe? Estando em lugares por questões de necessidade financeira. Isso é, a gente sabe, todo mundo tem conta para pagar. Mas eu falo para mim e falo para você: Deus é o rei da provisão. Eu não vou me render a homem nenhum, nenhum, com medo de passar fome. Não vou, irmão. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Não vão perecer, irmão. Meus filhos não vão passar perrengue.
Não vão, se eu for justo. Deixa eu fazer uma pergunta, mas eu preciso ler aqui, porque essa pergunta é um pouco diferente, tá, gente? Me perdoe aí. O mercado audiovisual costuma pressionar valores. Você já precisou dizer não para algum projeto lucrativo? Alguns, alguns. Mas entenda, valor, ele é próprio, ele é individual. Eu converso com alguns amigos, vou dar um exemplo básico. O nu, num filme, numa novela, numa série, ele é comum tanto para quem produz como para quem atua. Nós viemos de uma cultura, por exemplo, chamada pornochanchada, né? Onde se explorava muito em demasia o corpo das mulheres, né? Então hoje e sempre, algumas questões vão ser comuns para várias pessoas, porque para ela é comum, para ela é natural, para ela está alinhada aos princípios e valores dela. Eu tenho atores que vêm trabalhar comigo, que se eu pedir para fazer determinadas cenas, vão fazer sem problema algum. Só que eu, enquanto produtor, não faço, não peço, não exponho, eu filtro o roteiro. Então, quando eu bato com o roteiro, que tem algo que não esteja alinhado aos meus valores, aos meus princípios, eu declino da proposta. E com o maior respeito, com o maior respeito. Agora, não tem uma semana ou 2 semanas, eu poderia ter participado de um longa que estava rodando, que estava sendo produzido, e preferia não participar. Para quê? Para que a minha imagem não fosse associada de maneira, equivocada ao projeto. Porque hoje, Xará, a gente vive um momento em que pessoas são más. Elas pegam um recorte seu, em segundos, num determinado projeto, fala, ou inclusive pregações, né? A gente tem que ter muito cuidado, inclusive na igreja, porque muitas vezes nem o momento de culto está sendo respeitado. Estão pegando aquele recorte de culto e fazendo mau uso daquela fala. Então, eu preciso filtrar o que eu vou fazer. Está alinhado para o que eu penso para o meu futuro? Está alinhado para o que eu quero viver em Deus? Está alinhado eu estar dentro desse projeto onde eu sou referência para algumas pessoas e vai destoar daquilo que eu prego? Então eu não tenho problema nenhum. Hoje vou te falar que algumas pessoas já não me convidam Sabendo já. sabendo que eu não vou aceitar, porque ali tem uma determinada situação ou outra que eu não gosto de fazer. Isso é interessante. Eh, a sua empresa, ela é de formação, né, de Uhum. alunos. Já chegou algum momento que você viu que um aluno seu foi formado e aquilo ali te emocionou? Ele chegou a contar que você mudou a vida dele? A gente vive isso cotidianamente. Graças a Deus, agora, por exemplo, a gente acabou de formar uma turma na Cidade de Deus. Menos de um mês depois, meus alunos estavam fazendo um cineclube dentro da Cidade de Deus. Uma praça linda, com quase 100 crianças, sabe? Eles ali com bombom, pipoca, refrigerante. Você tá entendendo? Quase 100 crianças dentro de uma praça do 15 lá na Cidade de Deus, depois que o curso chegou na Cidade de Deus. Você está entendendo? Então a gente tem hoje testemunhos de pessoas que estão na Rede Globo, que estão na produtora A, produtora B, que criaram suas próprias produtoras, que escrevem, pessoas que prestam serviço, inclusive, para a própria EBAV, porque antes de buscar fora, eu tento ver se alguém dentro do grupo pode estar alinhado com aquilo que a gente está fazendo e dar aquele trabalho para a pessoa, entendeu? Então, isso assim, todo santo dia, graças a Deus, a gente tem um testemunho chegando, ou a gente está vendo alguma coisa acontecendo na vida daquela pessoa que começou com a gente. O cinema brasileiro ainda tem espaço para fé? O cinema brasileiro, ele é fé. O cinema brasileiro, ele é movido por fé, independente da religião. O Brasil, ele tem uma diversidade, cara, tão linda. A gente não se conhece. Eu preciso respeitar a religião do outro, a fé do outro. Jesus, né, que poderia falar
é isso aqui, ele te deu essa liberdade. O Brasil, ele tem uma potência cinematográfica nas veias. O Brasil, o cinema brasileiro, ele é literalmente movido por fé. Sabe por quê? Nós ainda não temos uma indústria como a gente deveria ter, e as pessoas, Xará, quando elas fazem cinema, na sua maioria, por mais que A ou B já tenham uma visibilidade, um reconhecimento público, nacional e mundial, eles fazem por fé, por amor àquela obra. E eu não estou julgando, independente do gênero do filme. É muito amor, sabe? A arte, ela provoca isso nas pessoas. Você é músico, tu sabe disso, né? Como que a arte te move, como que a arte te atravessa. Por quê? Não existe artista maior que Jesus Cristo. É, É isso. foi profundo agora. Se você pudesse produzir um filme que já chamou a tua atenção, qual filme você produziria? O filme que fizeram É, é Até o Último Homem. por quê? É um filme que a gente vê um único soldado renunciar à violência, embora estivesse numa guerra, e a todo movimento ele orava a Deus, pedindo: Senhor, me dá a oportunidade de salvar mais uma vida. Depois, se vocês não assistiram, assistam, Até o Último Homem. E é isso que eu e você temos que fazer. As pessoas, Tará, precisam se aproximar da gente e ver algo diferente. Meu Deus. E ele foi buscando de um em um, de um em um. E é assim que Jesus quer que eu e você façamos. De um em um. Vou ficar preocupado, não, em milhões, em milhares. Vamos de um em um. Então, assim, esse seria um filme que eu teria muito prazer em servir. Porque fazer cinema também é servir. O que falta para o Brasil formar mais pessoas de cinemas da comunidade periferia? O que tu acha que está faltando? Olha, tá faltando que cheguem mais recursos públicos para primeiro, instituições sérias de fomento, tá? Políticas públicas, quando a gente vê muitas vezes um edital sendo colocado, meu irmão, tem tanta burocracia dentro daquele edital, quando ele poderia ser mais desburocratizado, parece que os caras fazem querendo dificultar, meu irmão. Eu sou professor, eu sou cineasta, então eu sei o que eu vou ensinar para o aluno. Faz de forma didática. Olha, eu tenho condições de formar 10, 15, 20 com isso que você está me dando. Então, o poder público precisa entender que ele precisa desburocratizar. Experimenta, dá um Google depois e bota assim, ó, edital de fomento a cinema ou audiovisual. Tu vai entender o que eu estou falando. Então, primeiro é desburocratizar, e que as pessoas entendam o cinema como instrumento também de sustento. O profissional que está ensinando, ele tem que ser bem remunerado. Eu não posso chegar para você e falar: "Poxa, forma uma turma para mim ali, no amor". Por quê? Então, as instituições, eu, enquanto instituição, tenho que bater na porta do estado ou da prefeitura para pedir ajuda, para pedir grana, para buscar bons professores, ou eu, enquanto empresa, tenho que ganhar dinheiro, que é o meu maior foco, ganhar dinheiro para investir em pessoas e tirar do meu lucro uma fatia para investir em vidas. Eu posso falar hoje com maior tranquilidade. De 100% do que eu investi nos últimos anos em formar pessoas, em fazer, nós temos, por exemplo, um festival de cinema, que está indo para sua terceira edição agora. Eh, Se juntar tudo que nós investimos até hoje, o que eu ganhei de recurso público não chega a 10%. Eu posso literalmente falar que foi através de Deus, primeiramente, porque o recurso vem, sabe? A gente de vez em quando passa uma fogueira por uma fogueira, porque faltou dinheiro para honrar compromisso. Aí eu chego para você e falo: "Xará, espera um pouquinho que eu vou lá fora fazer dinheiro e vou te pagar", entendeu? Tá errado. Eu tenho que ter o dinheiro em caixa, para quando eu exercer, para quando a gente for executar aquele curso, eu te pagar. Só que na maioria das vezes, por exemplo, você ganha 10 e o curso custa 20.
Você ganha 100 e o curso custa 200, entendeu? Aí entra uma coisa chamada parceria. Será que você é mesmo meu parceiro ou você só está interessado naquela grana que você estava prospectando ganhar? Você viu, você me perguntou o que é que precisa para se formar mais pessoas. A gente precisa falar de dinheiro. Então, eu preciso ganhar mais dinheiro para formar mais pessoas. O Estado precisa oferecer para produtores, para escolas, mais dinheiro para formar pessoas. É o caminho. O que o senhor falou me chama um pouco de atenção, porque eu tenho uma aliança qual é o nome mesmo, gente? Você ouviu? Eu tenho uma aliança com um centro de reabilitação. Certo. Aí eu perguntei o dono de lá o que faltava para ter um apoio de uma prefeitura. Uhum. Aí ele foi e falou a dificuldade. Porque o que eles pedem pro centro de reabilitação fornecer é muito difícil. Uma das coisas mais difícil é a autorização de bombeiro, mais de não sei o quê. Então, essa essa aproximação para eles ceder algo para o Estado é muito difícil. Então, vamos voltar umas casinhas atrás. Existe muita responsabilidade, tá? Quando você vai tocar uma instituição, ainda que filantrópica. Quando você fala um centro de recuperação, é mais complexo ainda porque você está cuidando de dependentes químicos. Logo, eu preciso de uma infraestrutura maior, no sentido de ter profissionais, seja assistente social, seja psicólogo, seja psiquiatra, e o que a prefeitura exige, ela precisa exigir mesmo. O poder público precisa exigir uma licença do bombeiro, uma fiscalização ambiental. Saúde pública precisa sim visitar esses lugares, por mais incrível que seja a minha intenção de cuidar de gente, mas eu tenho que estar habilitado e capacitado para cuidar daquelas pessoas. Porque imagina se eu coloco aquelas pessoas em qualquer lugar. E se acontece um incêndio? Vão culpar a instituição, mas vão culpar também o poder público. Por isso é o que eu falei lá atrás. A gente, para qualquer atividade que a gente vai exercer, a gente precisa estar capacitado. Em 2011, eu queria entender uma galera que estava chegando na minha porta, famosos, muito famosos. Pô, Sérgio, dá para tu ajudar? A gente está sem dinheiro. Eu falei assim: por que esses caras estão sem grana? Fez milhões de bilheteria, está na novela. Por que eles estão sem grana? E aí, o que eu fui buscar? Capacitação. Eu fui para uma das maiores instituições do país, que é Getúlio Vargas, fazer um curso de produção executiva, curso de produção executiva em cinema e televisão. Eu sou formado pela FGV em produção executiva de cinema e televisão e na prática, a vida toda a gente vem fazendo, chega um momento que a gente precisa, essa pessoa que é cuidar de dependente químico, ela tem um chamado de Deus para fazer aquilo, seja ela, e aí eu preciso voltar, independente de religião, tá? Tem que estar capacitado. Tem que estar capacitada. Porque muitas vezes, Xará, química, tem coisas que são espirituais. Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Sim, mas tem pessoas que necessitam passar por um processo, sabe, humano mesmo. E na sua maioria, é, é a desintoxicação. As pessoas precisam passar por um processo. Então, o poder público, ele precisa cobrar daquela instituição o que a lei determina. Então, antes de eu querer pedir algo para o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, eu tenho que estar habilitado para aquilo, cumprindo tudo que ele. Olha só, cumprindo tudo que ele pediu. Agora, me diz, por que você está me negando? Vai te negar? Vai para a internet. Vem para cá e fala, ó, tá tudo aqui que eles me pediram, tudo, cumpri tudo. Bombeiro, saúde pública, tudo. Delegacia, cumpri tudo. E eles não querem me ajudar. Ô, Aí, prefeito, me ajuda aí.
o poder público quer ajudar, mas ele quer ajudar com responsabilidade. Isso é muito forte. Qual o legado que você deixaria para a geração que está vindo agora? O legado é de um mundo transformado através do audiovisual. Um legado, um mundo transformado através de produções cinematográficas que Deus colocou no meu coração, que me atravessaram e que alcançaram o país todo. Meu Deus. Sérgio Assis, eu quero te agradecer, Eu quero te dar a que eu minha. tenho certeza que tua agenda é lotada, é muito trabalho, é muita reunião. Sabemos, né, Xé? Então, para o senhor estar aqui nesse momento, teve que mexer muito na sua caneta. Então, eu quero te Eu agradecer te por ter agradeço. deixado esse tempo aqui com a gente. Que Deus continue abençoando, iluminando a sua vida e que a gente, mais para frente, a gente faça outra entrevista para você contar novidades que está vindo por aí, que eu Amém. sei que vai mexer com muita vida. Amém. Eu quero te agradecer muito, muito, muito Meu mesmo, tá irmão, bom? eu que te agradeço o convite, tá? Independente de agenda, a gente tem que estar também atento ao que o Espírito Santo está falando, tá? Eu queria aproveitar o espaço para convidar não só você, mas você que também que nos assiste, a procurar as redes da EBAV, @EBAV Audiovisual, e se inscrever. Você vai poder se inscrever ali, a mandar o seu material, você que quer ser ator ou atriz, você que quer ser técnico em audiovisual, que quer fazer cinema, alinhados a princípios e valores, tá? É uma oportunidade única. Vem aí o filme Começou no Pará, que vai contar a história de como nasceu a maior igreja evangélica do país, e você é nosso convidado a fazer parte, a vir com a gente. Começou no Pará, a história da Assembleia de Deus no Brasil. Bora, Sarah? Sim, gente. Fique ligado aí, não esqueça de se inscrever em todas as plataformas digitais que o irmão Sérgio falou. E você que está em casa, eu quero chamar mais uma vez, não esquece de colocar @transformado para podcast. E muito obrigado por estar aqui com a gente. E fique ligado no próximo programa, tá bom? Beijo.